é uma raia. Como que eu sei? Porque as raias, diferentemente dos cações, dos tubarões, que todos são peixes cartilaginosos, eles apresentam na região ventral do corpo os seus pares de fendas branquiais. Existem de 5 a 7 dessa espécie, eu tenho 5 pares de fendas branquiais. Vamos continuar nessa região ventral? Dá uma olhadinha. Eu vou encontrar a boca, nessa região as narinas, as fendas branquiais e aqui uma abertura cloacal, tá? Nesta região agora dorsal do animal, nós observamos o par de nadadeiras peitorais, o par de nadadeiras pélvicas, portanto nadadeiras pares, aqui a primeira nadadeira dorsal, aqui a segunda nadadeira dorsal e essa nadadeira aqui corresponde à nadadeira caudal heterocerca, com o lobo superior maior do que o lobo inferior, característica típica dos peixes cartilaginosos. Nessa região dorsal ainda observamos os olhos e os espiráculos, que são fendas ligadas às brânquias, por quando o animal está se locomovendo na água, a água entra pela região do espiráculo, entra pela região da boca e banha essas fendas branquiais. E no episódio de hoje, o grupo do animal que é uma máquina de sentidos é o tubarão, peixes cartilaginosos. Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula do grupo dos cordados vertebrados, tá? Começando agora, tá? Com os animais que pertencem à superclasse Piscis, a superclasse dos peixes, que são divididos em duas categorias, os condrictes, né? Condros, cartilagem, icte, peixe, peixe cartilaginoso. E a classe dos osteíctes, ósteos, osso, ictio, peixe, peixe ósseo. Vamos inicialmente trabalhar com os peixes cartilaginosos, né? Representados por numerosas espécies, como por exemplo as várias espécies de tubarões, tubarão branco, tubarão tigre, tubarão de quilha branca, tubarão limão, tubarão de cabeça chata, tubarão lixa, tubarão baleia, que representa o maior animal entre os peixes, né? O tubarão baleia, um animal solitário, corre no Golfo do México, é muito frequente, tá? Pode chegar até 16 metros de comprimento, um animal muito grande, mas diferentemente de um tubarão branco, por exemplo, ele não é um animal essencialmente carnívoro, tá? Ele é um animal filtrador, ele filtra a água do mar e se alimenta, obviamente, de plâncton. Aqui, tá? Você pode colocar uma barra e você pode colocar também os cações, tá? Tem diferença? Não, não tem diferença. O cação é um tubarão pequeno. E o tubarão é um cação grande, tá? É o mesmo bicho, tá? Ou seja, são animais em estágios diferentes de sua vida, obviamente, tá? Além dos tubarões e cações, você vai ter também os animais chamados de raias, e você tem um que é denominado de quimera, tá? São os principais exemplos desses animais. Se a gente analisar esse animal, nós vamos fazer uma análise não somente anatômica, mas também fisiológica dos peixes para vocês. Então, se você inicialmente, tá, for caracterizar, tá, um tubarão, um cação, o que seja, você vai ter um organismo, pela morfologia externa, mais ou menos, tá, com esse aspecto aqui, assim, olha só, as nadadeiras na região anterior, as nadadeiras na região posterior, nadadeira caudal correndo junto a essa região, a nadadeirinha aqui assim, seria mais ou menos com esse aspecto que a gente inicia a nossa aula dos grandes condricties, tá? Então dá uma olhadinha. Quando você começa a analisar pela morfologia externa um peixe desse, a gente começa a analisar pelo posicionamento da boca desse animal. Todo e qualquer condricte tem a boca na parte, o quê? Ventral. Lembra? Um organismo de simetria, o quê? Bilateral. E nos animais bilatérios você tem, não se esqueça, a região dorsal, região ventral, região posterior e região o quê? Anterior. Então, nos condrictes, a boca sempre vai se posicionar em região o quê? Olha só, em região ventral. Vindo
para a parte anterior do corpo do bicho, nós notamos nessa região a presença de duas estruturas sensoriais, que seriam as narinas do tubarão. O quanto muito se especula, né, sobre o sentido do olfato desses animais. Eles têm o sentido do olfato muito aguçado. Tá? Se um animal de grande porte, por exemplo, uma tartaruga marinha, tá? Ela vai subir a tona da água para respirar e acidentalmente o hélice de um barco corta esse animal, machuca esse animal e ele começa a sangrar. Se a correnteza estiver a favor do tubarão e o volume de sangue for muito grande, um tubarão a cerca de 300, 400 metros consegue detectar pelo sentido do olfato, tá? A presença daquela vítima, a presença daquela presa. Além disso, junto a essa região do focinho do tubarão, encontramos estruturas sensoriais denominadas de ampolas de Lorenzini, que também funcionam como órgãos sensoriais. E além das ampolas de Lorenzini, além das narinas, você não nota muito claramente no cartilaginoso, mas ela existe. No peixe-ósseo é muito mais evidente a presença de uma estrutura, olha só, denominada de linha lateral. A linha lateral, presente em todos os peixes, tanto cartilaginosos como ósseos, corresponde, olha só, a uma fileira de pequenos orifícios em comunicação com um canal que fica posicionado abaixo das suas escamas. Nesse canal existem neurônios modificados, denominados estes de neuromastos. Esses neurônios que existem junto a essa região estão diretamente em comunicação com um feixe de neurônios internos que seria um nervo, que além de percorrer o animal de ponta a ponta, tá, da região da cabeça até a região da cauda, se concentra na região cefálica. Então, qual que é o funcionamento? Eu estou aqui, por exemplo, aí eu estou andando, estou nadando aqui, e aí eu movimento a água. No que eu estou movimentando a água, o movimento da água vai, olha só, vai invadir a linha lateral. E olha que essa água entra na linha lateral, isso causa um turbilhonamento da água aqui dentro, que vai excitar mecanicamente os neuromastos, que a partir dessa excitação propagam um impulso nervoso até o nervo. Então, a linha lateral é um órgão que o animal percebe duas coisas: as vibrações do meio e as variações de pressão ambiental. À medida que o tubarão ele vai descendo, por exemplo, a pressão sobre o seu corpo aumenta. Então ele sabe até que profundidade ele poderá ir de acordo com a atividade da sua linha lateral, tá ok? Agora, além disso, como órgão sensorial, você também vai encontrar aqui, ó, a presença desses animais, obviamente, de olhos. Olhos esses desprovidos de pálpebras. Os tubarões eles podem nadar em águas muito turvas, tá? Eles enxergam muito mal. Porém, os seus outros órgãos sensoriais, eles são muito mais vantajosos para ele perceber a presença, por exemplo, de uma vítima, um animal que ele possa se alimentar. Atrás do olho do tubarão existe uma pequena abertura. Essa pequena abertura posicionada atrás dos olhos é uma abertura ligada à respiração, é chamada de espiráculo. Qual é a função? Veja bem, na parte interna, os espiráculos, tá, estão em comunicação com a cavidade oral. Então, à medida que um tubarão está se deslocando na água, está nadando, a água contendo, obviamente, oxigênio dissolvido, aproximadamente 2%, tá? Essa água vai entrar pelo espiráculo, essa água vai entrar pela boca e, ao mesmo tempo, ela vai entrar em contato com a brânquia, tá? Que se comunicará com o meio externo através de, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 aberturas. Os tubarões, eles podem apresentar um número variado de fendas branquiais. Na maioria das espécies, nós encontramos um total de 5 pares, mas você pode ter
até 7. Os tubarões mais primitivos apresentam 7 pares de fendas branquiais. Os tubarões mais recentes apresentam 5 pares. Então você pode colocar que os animais apresentam de 5 a 7, veja bem, pares de estruturas que são denominadas de fendas. Fendas essas chamadas de fendas branquiais. À medida que a água entra pela boca e pelo espiráculo e banha a brânquia, a hora que a água sai da região da fenda, ela vai sair com o mesmo volume, entretanto ela vai estar carregando o gás carbônico que estava no sangue desse animal, que banhava, obviamente, esta brânquia. Bom, daqui a pouco falaremos um pouco mais da fisiologia. Vamos para a parte externa. Nadadeiras. No tubarão, na região dorsal, encontramos essa e essa. Esta aqui corresponde à chamada primeira nadadeira em posição dorsal. E, obviamente, essa aqui será a segunda nadadeira posicionada em região dorsal. Essas nadadeiras apresentam uma pequena entrada aqui na parte posterior, elas podem se movimentar para o lado direito e lado esquerdo, funcionando como se fosse um leme, né, para o animal se direcionar mais para a direita ou mais para a esquerda. A nadadeira de propulsão que vai empurrar o tubarão para frente corresponde a esta aqui, tá? Esta aqui, obviamente, corresponde à nadadeira, olha só, a nadadeira caudal. Só que a nadadeira caudal dos peixes cartilaginosos diferem dos peixes ósseos. Note o seguinte, essa estrutura é chamada de lobo. O lobo superior da nadadeira é maior do que o lobo inferior. Quando isso só acontece em peixes cartilaginosos, essa nadadeira caudal é chamada de caudal heterocerca, pois os lobos apresentam dimensões diferentes. Existem alguns tubarões que são tubarões demersais, ou seja, tubarão de fundo, onde essa parte da nadadeira é bem pequena, senão ele vai raspar ela na areia. Os tubarões que são tubarões pelágicos, que vivem numa coluna de água no meio do oceano, apresentam essa porção um pouquinho maior, o que vai impulsionar melhor o animal durante a sua locomoção. Agora, nessa regiãozinha, a maioria dos peixes cartilaginosos apresentam esta nadadeira ímpar também, que corresponderá à nadadeira anal, embora o tubarão não apresente ânus, ele apresenta cloaca, um orifício comum para eliminação de fezes, excretas e gametas. Posicionado aonde? Entre essas duas nadadeiras aqui, ó. Essas pares aqui, ó. Essas pares posteriores aqui, tá? Na parte posterior ventral, correspondem às duas nadadeiras pélvicas, e no meio das nadadeiras pélvicas é que você tem a abertura cloacal. E aqui, na parte anterior, dando estabilidade ao nado do animal, nós encontramos as suas duas nadadeiras, que são as chamadas nadadeiras peitorais. Então ele tem um par de pélvicas e um par de nadadeiras peitorais. Isso caracteriza a morfologia externa desses animais. Muita gente também diz, tá, que os tubarões apresentam um peixe de couro. Não, ele é um peixe de escama. Só que as escamas dos condríctes, dos peixes cartilaginosos, são diferentes em muitos aspectos das escamas dos peixes ósseos. Se passarmos a mão na pele de um tubarão, da porção anterior para posterior, ele é bastante lisinho. Se passarmos a mão ao contrário, ou seja, da cauda para a cabeça, notamos uma certa aspereza, como se fosse uma lixa. Por quê? Porque nessa região da pele, vou pegar essa pequena porção aqui da pele do animal, nós encontramos microscópicas escamas que são denominadas de escamas placoides. Essa escama placoide merece uma maior observação da gente. Se você pegar e analisar essas escamas, denominadas de escamas placoides de um condricte, e
promovermos um corte longitudinal nela, tá? E analisarmos ela ao microscópio, observaremos que cada uma das escamas apresenta mais ou menos essa morfologia, tá? Você vai ter uma porção dura, uma porção externa, periférica da escama, que corresponderá, veja, ao esmalte da escama. Na parte interna existe um tecido duro, não tão nobre, não tão rígido como o esmalte, mas é a parte interna que preenche completamente essa escama e corresponderá à sua, veja, à sua dentina. Já mais internamente, observaremos aqui uma parte, olha só, uma parte viva, literalmente, dessa escama, que corresponderá à sua polpa, e abaixo da região da polpa, um feixe de células nervosas. Esse feixe de neurônios será uma estrutura que você vai chamar de nervo. Aí você pode estar se perguntando, peraí, esmalte, dentina, polpa e nervo, eu tenho no meu dente? As escamas dos condríctes são órgãos homólogos ao dente dos vertebrados, inclusive ao seu dente. Então, quando você passou a mão daqui para cá, você pegou aqui, ó, a parte superior da escama. Como uma está imbricada em relação à outra, quando você passa a mão ao contrário, nota-se essa certa aspereza. Embriologicamente falando, as escamas placóides dos condríctes, elas derivam de dois folhetos embrionários. Elas derivam do ectoderme e derivam do mesoderme, que vai dar origem à pele. Então, a escama de um condrícte é uma escama dermoepidérmica. Uma parte dessa escama vem da epiderme, que no caso seria o esmalte e o nervo, e uma parte dessa escama vem da derme, tá? Que seria a dentina e a polpa. Um dos aspectos interessantes é no que diz respeito ao dimorfismo sexual. Esses animais, gente, eles são animais dioicos, tá? De dois, oicos casa, duas casas. Ou seja, existe o tubarão macho, existe o tubarão fêmea, tá? E dá para saber? Sim, tá? Desde jovenzinho você consegue identificar muito claramente o chamado dimorfismo sexual. Basta você observar esta região aqui, ó, tá? A região posterior ventral, onde está posicionada as nadadeiras pélvicas e a cloaca. Isso eu vou mostrar para você no próximo quadro. Bem, dando sequência ao estudo dos condríctes, vamos analisar os aspectos gerais da reprodução desses animais. Com relação à reprodução desses organismos, eles são organismos, como já disse, organismos dioicos, né? Organismos que, obviamente, apresentam sexos separados, tá? E apresentam um excelente, né? Um excelente dimorfismo, que vai ser, obviamente, o dimorfismo sexual, tá? É muito fácil você distinguir quem é um condrícte macho, quem é um condrícte fêmea. Basta você observar a região ventral do animal junto à região pélvica, as nadadeiras pélvicas. Então, você teria mais ou menos algo assim. Analisando a região ventral, tá, de um tubarão, de um cação, de uma raia, aqui eu teria as nadadeiras, seriam as nadadeiras pélvicas. E aqui eu tenho a região da cloaca. E isto aqui, tá? E obviamente aqui, né? Vamos fazer aqui assim, ó, a nadadeira caudal do animal. Então isso aqui vai ser identificado como uma fêmea. Já o macho, fazer em outra cor, para ficar mais fácil para você visualizar, o macho dessa espécie apresenta também as nadadeiras pélvicas aqui, tá? A sua nadadeira caudal aqui, ó, aqui está a cloaca. Só que aqui, ó, nessa região e nessa região, existem duas extensões, tá, das nadadeiras pélvicas que funcionam como órgãos copuladores. Esse órgão copulador duplo, né, que esses animais apresentam, tá, é uma estrutura que recebe o nome
de cláspea, né? São os clásperes. Também pode ser chamado de pterigopódio. Ora, você raciocina. Se o organismo apresenta um órgão copulador, embora seja um organismo aquático, a fecundação dessas espécies é uma fecundação, olha só, é uma fecundação interna, tá? O macho, ele nada ao lado da fêmea, tá? Ele se aproxima dela, ele torce a cauda embaixo dela e introduz os clásperes junto à região da cloaca, fecundando-a internamente. E um aspecto interessante é que eles apresentam, esses animais, um desenvolvimento que vai ser o desenvolvimento do tipo direto. Isso significa dizer que não existe forma, não existe estágio larval nesses animais. Um tubarãozinho, tá? Ele pode ser desenvolvido de 3 formas, tá? Nesse desenvolvimento direto, os tubarões são separados em 3 categorias. Eu tenho os tubarões que são organismos chamados de ovíparos. Isso significa dizer que botam ovos. Um ovo de um tubarão, de um cação, é um ovo, a gente tem uma membrana, como se fosse uma membrana pergaminácea, e esse ovo apresenta uns ganchos assim, ó. E esses ganchos nas suas extremidades vão servir para que esse ovo fique preso, né? Fique aderido a algas. A fêmea, ela nada ao redor de algas marinhas bentônicas e como se fosse uma árvore para uma ave botar os ovos lá no ninho, aquela alga serve de abrigo para proteger o embrião que estaria ali em franco desenvolvimento. Existe uma segunda categoria de tubarões que são os tubarões vivíparos, mas note, são vivíparos aplacentários. Significa dizer que no interior dos ovidutos da fêmea, o filhote se desenvolve. Tá? E a nutrição dele se dá por uma série de vasos sanguíneos que passam no oviduto e se aproximam, né? Ficam contiguamente posicionados a vasos sanguíneos da região abdominal do filhote. E pela cloaca a fêmea pare literalmente o filhote, tá? E existem os tubarões que são chamados de ovovivíparos. Apresentam a chamada ovoviviparidade. Ele produz um ovo lá no interior do oviduto. Só que ao invés dessa fêmea ovopositar e liberar o ovo no ambiente, o ovo é chocado no interior do oviduto. Apenas após o desenvolvimento desse filhote ali no ovo, mas dentro do oviduto, esse ovo ele é botado no ambiente e aí, no prazo de alguns dias, esse embriãozinho já bem desenvolvido, ele abandona. Um aspecto interessante é que quando a maioria, não são todos, mas a maioria dos tubarõezinhos nasce, ele nasce exatamente com a mesma morfologia que um animal adulto. Ele teria mais ou menos, olha só, esse aspecto aqui. Só que quando esse tubarãozinho ele nasce, muitas dessas espécies possuem ainda, olha só, na região ventral, um anexo embrionário, tá? Eles apresentam aqui uma bolsa com um material nutritivo, tá? Que corresponde ao chamado saco vitelínico ou vesícula vitelínica, que nutriu o embrião, quer seja dentro do ovo aqui, tá? Ou dentro desse ovo aqui. O tubarão vivíparo não apresenta essa vesícula, tá? Esses dois apresentam. Quando esse aqui nasce e esse aqui nasce, um vestígio da vesícula vitelínica ainda será presente nestes animais. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha curtido a nossa aula sobre Chondrichthyes. Até a próxima, onde veremos agora a segunda categoria dos peixes, que serão os peixes ósseos, também conhecidos por Osteíctes. Até breve. Esta aqui é uma fêmea e este aqui é um macho. Como nós conseguimos observar isso? Se o animal parece muito um com o outro, é só a gente observar a região o quê? Ventral desses animais. Junto à região ventral, dê uma olhada, observe. Esta aqui é um indivíduo fêmea.
e esse aqui é o indivíduo macho. E isso é sabido porque os machos diferem das fêmeas porque apresentam 2 órgãos de cópula. Esses órgãos de cópula são chamados de clásperes ou pterigopódios. Esses clásperes ou pterigopódios são utilizados para que haja, portanto, fecundação interna. Essa espécie é uma espécie um tanto quanto perigosa para o pescador, porque ela apresenta, junto à região caudal, um esporão, um ferrão, que é formado de um aglomerado dessas escamas. É uma espécie que se locomove através do movimento somente das nadadeiras peitorais, visto que as nadadeiras caudal, tá, e as nadadeiras dorsais, elas não se desenvolvem nesse animal e apenas é utilizado isso aqui para dar direcionamento ao nado desse organismo. E não perca, no próximo episódio nós temos os peixes ósseos, os osteíctes.